Olá, meu trabalho vou apresentar o texto A História dos Métodos no Brasil. O texto inicia apresentando os resultados da pesquisa desenvolvida a respeito da história do ensino da língua escrita no Brasil, na sua fase inicial da escolarização e alfabetização das crianças. A história da alfabetização, nos seus métodos, gerou muitas explicações e debates para um problema: a dificuldade das crianças em aprender a ler e escrever, principalmente na escola pública. A educação ganhou destaque no final do século XIX, consolidando a escola como um lugar de preparação para as novas gerações, sendo o papel principal do Estado oferecer esses recursos e ideias. Os processos de leitura e escrita na fase inicial da alfabetização é para que a criança possa saber ler e escrever, se tornou fundamental para adquirir o saber e o conhecimento. Nesse período, começou os métodos de alfabetização. Com base nas fontes de informações ocorridas nas décadas finais do século XIX, se tornou debate de quais métodos de alfabetização seriam aplicados na sala de aula. Para contribuir com a compreensão do processo de alfabetização, a questão dos métodos de ensino inicial da leitura e da escrita no século XIX, relacionando a fundação da nova tradição reativa do ensino da leitura e da escrita. Aqui apresento os 4 momentos cruciais dos métodos da alfabetização. O primeiro momento foi a metodização do ensino da escrita, que foi no final do período brasileiro, no Império Brasileiro. As escolas existentes naquela época eram precárias, em salas adaptadas que abrigavam esses alunos nas todas as séries de escolaridade e funcionavam em prédios precários, que eram chamadas aulas rédeas. Nesse tipo de escola, o ensino dependeria somente do desempenho do aluno e a contribuição do professor da escola. Eram precários os materiais e os recursos que foram disponibilizados, sendo utilizados em sala de aula. Para o processo de ensino da escrita, começou a aplicar o método da marcha sintética, como a soletração, silabação, apresentação dos nomes e sons das famílias silábicas. O segundo momento crucial da alfabetização foi a institucionalização do método analítico. Em 1896, começou a ser desenvolvido esse método analítico para o ensino da leitura, em que os normalistas desenvolviam atividades práticas para esse processo, um grupo de professores nas escolas de alfabetização que desenvolviam um modelo de ensino. Esse método era aplicado nos princípios didáticos, em que o ensino da leitura deve ser iniciado pelo todo, e na escrita inicial era aplicado junto com a caligrafia do tipo de letra que era usado e no exercício de cópia e editado. A alfabetização em 1910 começou a ser utilizada para introduzir o início da leitura e da escrita. O terceiro momento crucial foi a alfabetização sob medida. Em 1920, com a resistência dos professores em utilizar o método analítico, começou a busca por novas alternativas e propostas começaram a ser desenvolvidas para resolver os problemas de ensino e aprendizagem no início da alfabetização. Ao longo desse período, começou a ser aplicados métodos mistos, ou seja, era o analítico junto com o sintético, sendo uma forma rápida e efetiva para a alfabetização. O quarto momento da alfabetização foi o construtivismo e a desmetodização, que em 1980, decorrente da ênfase em que aprende como se aprende a língua da escrita, no pensamento interacionista da alfabetização. Em meio aos vários problemas na alfabetização na escola, no ensino de leitura e escrita, alguns pesquisadores sugeriram novas propostas de alfabetização baseadas nos antigos métodos aplicados. A modernização da alfabetização. Ao longo do período histórico abordado nos tópicos, observou a recorrente discussão sobre a mudança marcada pela pesquisa constante entre modernos e antigos, no âmbito da disputa pela hegemonia de determinados métodos de alfabetização. A eficácia da alfabetização é uma questão de método, utilizando cartilhas de alfabetização desenvolvida com concepções de leitura e de escrever no processo de aprendizagem. O significado principal da modernidade do tempo histórico, ao longo do qual se observa o movimento aqui apresentado,
coexistiu diferentes modernidades no que se refere à alfabetização e buscou os sentidos de ler e escrever para se enfrentar as dificuldades que nossas crianças em aderir ao mundo público da cultura letrada. Assim, podemos concluir que é possível discutir sobre os métodos de alfabetização que faz presente, seja quando se propõe a desmonetização desse processo, determinados métodos considerados tradicionais. Por se tratar do método processo escolarizado, sistemático e intencional, a alfabetização não pode prescindir na aplicação de um método, mas de que forma ele pode ser aplicado em sala de aula. Então, essa foi a minha apresentação.